Olá pessoal, vamos iniciar hoje uma série de vídeos sobre desenvolvimento de aplicativos utilizando a tecnologia .NET. Nesse nosso primeiro vídeo vou apresentar os principais conceitos sobre o Entity Framework. Meu nome é Cleito Ferrari, eu trabalho com desenvolvimento de software e aplicações web. Sou professor universitário de programação e lógica de programação. Se surgir alguma dúvida, basta entrar em contato comigo, está aí algum dos meus contatos. Também faço parte da comunidade TI Selvagem, que é focada em desenvolvimento de infraestrutura. Dá uma passada lá, se cadastre e venha participar com a gente. Nossa agenda para este vídeo é apresentar o que é um ORM, falar um pouco sobre o Entity Framework e seu modelo de uso. Também vamos falar sobre o Entity Framework Migration e um pouco sobre Link. Bom, para que a gente possa entender o que é o Entity Framework, primeiro é preciso entender o que é um ORM. O ORM é uma técnica que nos fornece a estrutura necessária para utilizar o banco de dados relacional, aquele banco de dados tradicional que a gente tem, de uma forma mais próxima da orientação a objetos. É ele que vai cuidar de gerenciar o nosso banco de dados, tendo apenas que nos preocuparmos com os nossos objetos e classes. Vamos ver algumas definições. É uma técnica de desenvolvimento utilizada para reduzir a impedância da programação orientada a objeto, utilizando o banco de dados relacionais. As tabelas do nosso banco de dados são apresentadas através de classes e os registros de cada tabela são apresentados como instância das classes correspondentes. O ORM é uma forma de criar uma camada de intercâmbio de dados entre um banco de dados relacional e objetos. De um lado você tem as tabelas e os seus relacionamentos, do outro os objetos de uma linguagem OO que nos representam esses dados, né? O Entity Framework 4 é o framework ORM da Microsoft, que transforma objetos de negócio em dados relacionais e vice-versa. O foco do Entity Framework não é o banco de dados, mas o modelo de negócio, e dessa forma, uma de suas tarefas é gerar um modelo conceitual a partir do modelo do banco de dados. Feito este serviço, o desenvolvedor não tem mais que lidar diretamente com o banco de dados, mas com um modelo conceitual e um modelo de entidades. O Entity Framework é uma evolução do pacote de tecnologias ASP.NET, que lida com banco de dados na solução .NET. É uma camada de abstração dos dados, separando o nosso modelo físico do nosso modelo conceitual. E atualmente ele aceita os principais bancos de dados existentes no mercado. Do lado direito aqui temos uma figura que mostra como ele interage com o banco de dados. Eu tenho minha aplicação, que se conecta com o Entity Framework através do meu modelo de dados, e daí para frente o Entity Framework se conecta com a plataforma ADO.NET e com o nosso banco de dados propriamente dito. Existem três formas de abordarmos a utilização do Entity Framework. Aqui vamos utilizar nossos exemplos, é o Code First, vamos ver suas definições. Temos a primeira, que é o Database First. As entidades classes são criadas baseadas em um banco de dados existente. Então eu posso ter um banco de dados na minha empresa e a partir desse banco de dados eu consigo criar o meu modelo para poder trabalhar com o Entity, meu EDMX. Temos o Model First, criado um modelo conceitual e com base nele é gerado um script para a criação do banco de dados. Então eu consigo desenhar no meu Visual Studio as minhas classes e através dessas classes que está desenhada no meu EDMX eu consigo gerar os scripts necessários para poder fazer o meu banco de dados. E tem por último o que a gente vai utilizar, que é o Code First. Cria-se as classes poucos, ou seja, minhas classes simples, para a criação manual de toda a lógica da entidade e ligação. Baseados na classe é gerado o banco de dados, não perdendo, no entanto, todas as vantagens da utilização do Entity Framework. Mas como eu lido com a minha massa de dados gerenciada pelo Entity Framework? Através do uso do Link. O Link me permite manipular uma coleção de dados da mesma forma que o SQL me permite trabalhar com os dados no meu banco de dados relacional. Vamos à definição do que é Link. Language Integrated Query é um componente do Microsoft.NET que adiciona funcionalidades de consulta em algumas linguagens de programação .NET. O Link corresponde a uma sintaxe unificada, inicialmente incorporada às linguagens C Sharp e Visual Basic para consultas em fontes de dados variadas. Lembrando que eu posso utilizar Link como uma coleção de dados e que essa coleção de dados pode estar armazenadas em objetos, em um banco de dados existente, em um arquivo XML, enfim, posso utilizar Link com uma massa de dados que eu tenha em memória.
Aqui eu tenho um exemplo do uso de link. Eu tenho uma coleção de números e aí na segunda linha aqui do meu código eu posso perceber que eu estou fazendo um select nesses números, pedindo para que ele traga para mim todos os números que forem menor que 5. Então essa sintaxe ela é bem parecida com o que a gente tem no SQL. Então isso facilita bastante o aprendizado do link para quem já tem o domínio do SQL. E para encerrar nossa parte teórica e começarmos a codificar, temos o Entity Framework Migration. Esse é um recurso novo do Entity Framework que permite que o nosso banco de dados evolua junto com o nosso modelo de dados. Um exemplo prático suponha que eu criei uma classe pessoa com um nome e CPF e mande gerar um banco de dados. Passado um tempo eu resolvo adicionar um campo e-mail nessa pessoa. O modelo conceitual, minha classe, não corresponde mais com o meu banco de dados. Como eu resolvo isso? Antes do migration, eu simplesmente mandava excluir o meu banco de dados e gerar um novo banco de dados. Ele até fazia isso de forma automática. Agora, com o migration, eu simplesmente mando que ele atualize o meu banco de dados e ele o faz. Então, ele nos permite que a estrutura do banco de dados evolua junto com o seu modelo de dados. Ele permite gerar scripts SQLs para que o DBA execute esses scripts em um ambiente específico, permite downgrade, ou seja, permite eu voltar uma estrutura do banco de dados até o ponto X da linha do tempo dessa evolução desse banco de dados. Permite estender algumas funcionalidades e comportamentos do script gerado, permite alterar a sequência de comandos e scripts, código gerados para fazermos uma intervenção mais complexa na nossa estrutura do banco de dados. E com isso a gente acaba essa nossa parte teórica. É legal fundamentar um pouco sobre o Entity Framework, o link, para que quando a gente for começar a codificar, vocês possam entender um pouco melhor como funciona toda a estrutura organizacional do .NET trabalhando com o Entity Framework. Vamos lá então? Bom pessoal, para a realização dessas demos você vai precisar do Visual Studio. No meu caso eu vou utilizar o Visual Studio 11 Beta Ultimate, mas se você tiver o Visual Studio 2010 instalado na sua máquina, pode utilizar ele também sem problema. E do SQL Express, que já vem instalado junto com o Visual Studio. Se você tiver interesse em baixar e já começar a fazer as demos utilizando a última versão do Visual Studio, no caso a 11 Beta, você pode entrar nesse site da Microsoft e realizar o download e a instalação. Vamos dar início então ao nosso projeto. Vamos criar aqui um novo projeto. No caso eu vou criar uma solution em branco e aí vamos adicionando os projetos conforme for sentindo a necessidade. Vou salvar aqui. E vou chamar de meu projeto. Reparem que eu estou utilizando o meu Visual Studio no modo administrador. Isso aqui é uma boa prática, tá, de programação. Vamos adicionar um projeto novo aqui então na nossa solution. Project Console Application. Vamos chamar de UI Console. Vamos adicionar uma classe, botão direito, add class. Essa classe vamos chamar ela de produto. Vamos tornar essa classe pública. Vamos criar algumas propriedades aqui. Um ID. Uma string nome. Certo? Vamos salvar. Agora vamos voltar aqui na nossa programa. E vamos instanciar esse objeto que a gente acabou de criar, essa classe. Produto, vamos chamar de produto
01 é igual a new produto. Produto 01 ponto id é igual a 1. Produto 01 ponto nome é igual a arroz. Muito bem, acabei de criar um objeto produto 01 derivado da nossa classe produto. Vamos mostrar isso na tela. Console.writeLine produto 01 ponto id e produto 01 ponto nome. Vamos colocar aqui para ele poder parar. Quando for executado, console.readkey. Ou seja, ele só vai fechar minha janelinha quando eu apertar Enter. Vamos salvar e vamos rodar o nosso programa até agora. E então aparece aqui o nosso objeto que a gente criou, certo? Até aí, muito simples. Tem mais exemplos de como você trabalhar com classes e objetos no último vídeo que eu gravei. Você dá uma procurada aí no TI Selvagem que você vai achar sobre orientação a objeto. Vamos dar sequência aqui então. Vamos fechar o nosso console. Só apertar uma tecla ou fechar no botão fechar mesmo. Vamos adicionar uma referência ao Entity Framework ao nosso projeto. Para isso você vem no menu Tools, Library Package Manage Console. Tá? Para fazer isso via console. Se você quiser fazer isso via interface gráfica, você pode fazer via o NuGet aqui. Então vamos abrir. Ele vai inicializar o nosso console. Inicializou o nosso console. Vamos mandar instalar um pacote aqui. Install package tab. Tá? Com o tab ele completa para mim. Vamos instalar o Entity Framework e apertar Enter. O que ele vai fazer agora? Ele vai na internet, vai baixar para mim uma referência da DLL, vai baixar essa DLL para o meu projeto e vai fazer uma referência no meu projeto a essa DLL. Tudo automaticamente. Para saber mais sobre o Package Manage Console, o NuGet, os pacotes, tem um artigo aí também escrito no TI Selvagem, basta dar uma procuradinha aí, que é bastante interessante isso daí. Pronto, ele acabou de instalar aqui o nosso Entity Framework, no caso instalou a versão 4.3.1. Como eu estou utilizando o Visual Studio 11, ele pede que eu use também a versão beta do Entity Framework. No nosso caso, a gente vai usar essa versão estável do Entity Framework. Vou fechar essa nota que ele está me alertando. Posso fechar isso aqui por enquanto. E aqui, ó, em referências, ele criou uma referências para o meu Entity Framework. Ele baixou na minha Solution. Na minha Solution ele baixou uma pastinha que cria referência para mim ao Entity, tá? Então, se você procurar lá na pasta onde você salvou a sua Solution, vai ter uma pastinha escrito Package. Dentro dessa pasta Package vai ter o Entity Framework. E ele fez essa referência para mim, essa DLL aqui. Com isso, a gente já pode começar a usar os recursos do Entity Framework para manipular as nossas classes junto com o nosso banco de dados. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma classe que vai representar o nosso banco de dados, ou seja, o nosso contexto. Para isso, vamos adicionar uma nova classe, botão direito, adicionar, class.
E vamos chamar essa nossa classe de DB produto. DB produto. Vamos tornar essa classe pública. Public. E aí, essa classe vai herdar de uma classe do Entity Framework que vai mapear para mim tudo que eu preciso para poder trabalhar com o meu banco de dados. A classe é a DB Context. Aí eu tenho que adicionar uma uses, né, do Entity. Ele adicionou essa uses do Entity aqui em cima. E aí eu já posso começar a mapear as minhas classes para o meu banco de dados. No nosso caso, a gente tem uma classe produto, por enquanto, então só vamos gerar uma única tabela no nosso banco de dados, no caso, uma tabela de produtos. Para isso, vamos criar uma propriedade. Essa propriedade vai ser do tipo db set, que também é do entity. Ou seja, ela que vai mapear realmente para mim, no meu banco de dados, todas as propriedades da minha classe que eu estiver criando aqui. No nosso caso é a produto. Produto. E aí vamos chamar de produtos. Pronto. Com isso, o entity já vai saber criar para a gente uma tabela no nosso banco de dados e mapear ela para a nossa propriedade produtos dessa classe aqui. Vamos criar uma connection string para dizer para o entity qual o banco de dados que a gente quer que ele crie. Tá? Para isso, abra o app-config e vamos adicionar aqui, embaixo da config aqui, vamos adicionar uma connection string. Connection string. Já vai fechar aqui para mim. E dentro dessa connection string, eu vou adicionar uma conexão. Primeira propriedade que eu tenho que definir é o nome. Vamos chamar de db produto. Esse aqui vai ser o nome do nosso banco, que também tem que ser o nome do nosso contexto. Connection string. E eu vou apontar ele para meu data source. Ponto barra. No meu caso, eu estou rodando SQL Express. Vou usar integrated security igual a SSPI. Para que isso? Para que ele use as credenciais do próprio Windows para se conectar no banco de dados. E initial catalog vai ser igual ao meu db produto, para ele criar para a gente o nosso banco de dados db produto. Vamos dizer qual é o provider, né? Provider name system.data.sql client. Pronto. Acabei de criar a minha connection string. Vamos utilizar então a nossa DB produto, né? Vamos salvar aqui primeiro, fechar isso daqui e voltar aqui na program.cs. Vamos criar aqui em cima o objeto do nosso banco de dados. Certo? Acabamos de criar um objeto banco baseado na nossa classe DB produto que acabamos de criar agora há pouco aqui. Criei o meu produto. Vamos adicionar esse cara no nosso banco de dados. Para isso eu chamo o meu banco, que é a classe do tipo DB produto, e chamo um método que o entity já dá para nós, uma propriedade que a gente criou lá, né? Que é a produtos. Essa propriedade vem daqui, ó. Essa propriedade aqui. E cada propriedade dessa, que representa uma tabela no meu banco de dados, tem um método adicionar, ao qual eu tenho que passar um produto. Olha lá, entity do tipo produto.
Bom, a gente já criou o produto aqui, produto 01. Então, produto 01. Feito isso, eu adicionei no prox do ente esse meu produto. Agora eu tenho que mandar ele pegar e comitar no meu banco de dados. Para que ele faça isso, eu chamo o banco.saveChanges, que é o método do próprio entity para poder comitar isso no meu banco de dados, certo? Beleza. Uma vez comitado no meu banco de dados, vamos buscar isso do meu banco de dados. Quando eu vou buscar um produto, eu vou ter uma lista de produtos, né? No meu caso, eu vou usar o enumerable. Ele vai pedir para mim adicionar uma referência ao generic. Enumerable produto. Produtos no banco. Banco de dados é igual ao meu banco.produto, certo? Banco é a representação da minha classe, dentro dela eu tenho uma propriedade chamada produtos, e o entity também já me dá um método para poder listar todo mundo, que é o toList. Olha lá. O que ele vai fazer aqui? Ele vai... Vamos arrumar isso daqui primeiro? Vou arrancar daqui e vou... Só arrancar daqui, porque ele já tem a referência aqui. Ó. Com isso daqui, ó, ele fez o quê? Ele foi no meu banco de dados, selecionou para mim a minha tabela produtos e mandou listar todo mundo para mim. Esse resultado dessa consulta, ele jogou aqui dentro. E aí agora eu posso mostrar isso aqui no meu console. Vou trocar aqui, porque eu não vou mostrar a propriedade direto do meu objeto aqui. Eu vou mostrar desse cara, ou seja, esse cara é o resultado que veio do banco. Então é produtos no banco, né? Ponto first, ou seja, pega para mim dessa lista somente o primeiro. Ponto first. E aí esse primeiro, ele tem o que? Todas as propriedades que tem o meu produto. No caso, ID e nome. Aqui eu quero mostrar o ID. Beleza. Vamos rodar mais para cá. E aí aqui vamos fazer a mesma coisa. Produtos no banco, Ctrl barra de espaço, tá? Para ele poder completar. Ponto first, ponto nome. Tá vendo? O que vai acontecer agora na hora que eu rodar esse código aqui? Tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma conexão com o meu banco de dados. Se esse banco de dados não existir, ele vai criar esse banco de dados para mim, certo? Depois, eu criei um objeto normal, como eu faço para criar objeto. Peguei esse meu objeto que eu criei e adicionei aqui dentro. Ou seja, peguei no meu banco de dados, na tabela produto, e mandei adicionar o produto 01. Feito isso, eu mandei ele salvar no meu banco de verdade. Salvou. Perfeito, salvou até aqui. Agora eu fui no meu banco de dados e mandei assim, ó, na tabela produto, traga todo mundo para mim. Joguei esse resultado dentro dessa lista de produtos. Isso é uma lista, posso ter mais de um produto nessa minha lista, certo? Então eu peguei o primeiro produto dessa lista, peguei o campo ID desse produto e coloquei aqui. Peguei o segundo produto dessa lista, ou primeiro produto dessa lista, e peguei a segunda propriedade, que é a nome, e joguei aqui, ó. Certo? Vamos executar isso daqui para ver o que aconteceu. Aparentemente, está mostrando as mesmas coisas. Só que agora, esse cara aqui está num banco de dados do SQL Server Express. Vamos ver isso? Para isso, pessoal, a gente vem aqui em SQL,
add SQL Server, para mim poder adicionar um servidor de banco de dados ao meu Visual Studio, ou seja, para ele poder pegar a instância que está rodando da minha máquina. No meu caso, o nome da minha máquina é Ninja 7 e ele vai se logar com as minhas credenciais do Windows. Vou mandar conectar. E aí, eu vou vir aqui em View, SQL Server Object Explorer. Para que isso? Para que eu consiga ver dentro do próprio Visual Studio, sem usar nenhuma outra interface para poder administrar o banco de dados, para que eu consiga ver os meus bancos de dados criados. Olha só. Vou abrir, tá vendo? Eu tenho aqui um servidor, eu vou abrir esse servidor. No caso, o meu servidor é o Ninja 7. Eu vou expandir isso daqui. Eu tenho aqui meus bancos de dados. Eu tenho alguns bancos de dados já criados, né? Vou expandir aqui. Olha aqui quem está aqui. O nosso DB Produto. E dentro do DB Produto, que é um banco de dados do SQL Server Express, eu tenho algumas tabelas. Olha só. Olha lá. Ele criou para mim uma tabela chamada Produtos. Por que Produtos? Porque, por padrão, ele pluraliza todas as minhas tabelas. Ele coloca no plural, tá? Só que é o plural americano. Se eu quiser, eu posso mudar essa convenção do entity, tá? Para que ele crie da maneira como eu escrevi lá no meu DB produto aqui. Olha só o que ele fez. Então, ele criou o meu banco de dados para mim, certo? Baseado naquela connection string. Criou uma tabela produto. Dentro dessa tabela produto, eu tenho as minhas colunas. Olha lá, ID e nome. Quem é ID e nome? É o que está na minha classe produto, ó. ID e nome. Certo? Como que ele fez isso? Ele pegou essa minha classe produto, que eu criei normal, baseado no meu DB produto, que é uma representação do banco de dados que eu vou ter com o entity, tá? Ele definiu uma tabela produtos para mim lá dentro. Esse cara aqui criou meu banco e esse cara criou minha tabela. Certo? Vamos ver os valores que tem dentro dela? View Data. E aí dentro do próprio Visual Studio, eu vou conseguir visualizar esses dados. Olha lá, arroz. Então agora eu já tenho um sistema que consegue cadastrar produtos com nome. Certo? Eu não escrevi uma linha de código aqui de SQL. Por que não? Porque o entity é aquela camada que vai fazer isso para mim. Tá? O entity criou para mim um create table, criou um insert, vai criar para mim um update, um delete, certo? Vamos continuar então. Vou fechar isso daqui. Vou só minimizar isso aqui para o canto, tá? Veio para cá. E vamos voltar aqui para a nossa program.cs, certo? Ao invés da gente trabalhar aqui dentro, vamos criar uma classe para poder colocar esses métodos de adicionar e listar. Vamos vir aqui na UI, botão direito, add, class, e vamos chamar ela de produto aplicação. E vamos adicionar. Vamos tornar esse cara público. Vamos adicionar public aqui DB produto, vamos chamar de banco, uma propriedade, né, privada, get e set. Vamos adicionar um construtor, para isso é só usar o setor aqui tab. E vamos fazer o nosso banco receber uma instância do DB produto, para que eu possa utilizar ele nos meus métodos aqui abaixo, certo? Vamos criar aqui um método para salvar. Public void, não vai retornar nada. Salvar. E eu vou salvar um produto. Então, eu vou receber como parâmetro esse produto. Vou chamar de produto minúsculo. E o que eu preciso para salvar? Chamar o meu banco, certo? Ponto
produtos, que é a minha tabela, ponto add. E eu vou adicionar quem? Nesse cara. Esse cara aqui que eu vou receber como parâmetro. Então, aqui vai ser o produto, certo? Uma vez que eu adicionei, eu tenho que mandar salvar, ou seja, comitar no meu banco de dados. Save changes. Vamos criar um listar também. Public e numerável de produto, certo? E vamos chamar de listar. Ou seja, eu vou criar um método listar e esse método listar vai me retornar uma lista de produtos, certo? Um ou mais produtos. Esse aqui é fácil. Return banco, né? Ponto produtos ponto to list. Pronto. Vamos salvar. Com isso daqui, eu agora tenho uma minha classe produtos aplicações que quando eu criar um objeto dela, ele vai me dar um método salvar e vai me dar um método listar, para que eu possa salvar no meu banco de dados produtos e para que eu possa listar esses produtos. Vamos voltar aqui na Program. Vamos refatorar aqui então, porque agora eu não vou criar um objeto diretamente do DB produto. Eu vou criar um objeto do produto aplicação, que dentro dele ele vai ter um objeto do DB produto. Vamos lá. Produto aplicação, vamos chamar de app, é igual a new produto aplicação. Certo? Não vou precisar mais disso para poder adicionar no meu banco de dados um novo produto. Eu vou usar agora o app, que tem um método salvar que a gente definiu, que espera receber um produto. Vamos passar. Produto 01, certo? Só que vamos refatorar esse produto aqui também, tá? Eu não vou precisar do ID, porque o meu banco é autoincremento. E vamos trocar isso aqui para um produto novo. Feijão. Certo? O que vai acontecer aqui? Eu criei um objeto da produto aplicação. Logo, eu tenho acesso ao salvar. E o salvar espera que eu passe um produto. Eu criei o produto, estou passando para o salvar. O que o salvar vai fazer? Ele vai criar uma conexão com o meu banco, certo? Com o meu DB produto. Vai usar essa conexão para quando ele receber no salvar o produto, ele possa adicionar e salvar de verdade no meu banco isso daí. Beleza. Vamos refatorar isso daqui também. Por quê? Porque agora o meu app tem um método listar, que me retorna uma lista de produtos. Então ele vai no meu banco e me retorna essa lista de produtos, certo? Beleza, então. Temos que refatorar essa listagem também. Por quê? Porque aqui eu estou mandando pegar o primeiro produto da minha lista. Agora eu não vou fazer mais isso. Eu quero que ele liste todo mundo que tiver no meu banco de dados. Vamos lá então. Vamos apagar isso daqui. E vamos fazer um for each aqui. For each tab. Cada item dessa minha coleção de produtos aqui eu vou chamar de produto na lista. E isso aqui vai ser o meu app ponto listar. Não vou usar esse cara aqui em cima. Vamos apagar ele. Vai ficar mais simples o nosso código. Tá? Então esse cara está me retornando uma lista de produtos. Para cada vez que ele passar nesse meu for each, eu vou ter um produto dessa lista aqui. Certo? Agora vamos mandar escrever isso na tela. Console.writeLine. E aí vamos adicionar aqui o 0 para cima, 1, e vamos passar aqui o nosso produto na lista,
certo? Ponto ID. Por quê? Porque cada vez que ele percorre o meu for each, ele joga um produto dessa lista aqui. Logo, isso daqui é um objeto do tipo produto. E aí ele tem as propriedades do meu produto. A segunda propriedade que eu vou mostrar é o produto na lista ponto nome, né? Muito bem. E vamos rodar isso daqui para ver o que acontece, certo? Vamos lá. Olha aí. Agora ele listou 2 produtos, ou seja, eu tenho agora 2 produtos no meu banco de dados. Vamos dar uma conferida? Vamos fechar isso daqui. Vamos voltar aqui, ó. Fixar esse cara aqui na lateral e vou mandar ele agora mostrar para mim todos os dados que ele tem. Olha aí, agora temos 2 produtos aqui, certo? Só que agora, para a gente poder adicionar esses produtos, a gente usou um produto aplicação, que vai encapsular para a gente o uso do entity, certo? Vamos lá, então, continuando aqui agora, vamos fazer o alterar. Vamos salvar primeiro. Vamos voltar aqui na produto aplicação e vamos criar um método para alterar. Public void, vamos chamar de alterar, e o alterar vai receber um produto que vai ser alterado, certo? Produto. Para que eu possa alterar, eu primeiro tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar esse cara no meu banco de dados para que o entity saiba qual o produto que ele vai alterar. Vamos fazer isso e jogar esse cara num produto temporário aqui. Produto para salvar, né? E vamos no nosso banco, ponto, produtos. E aí aqui eu tenho o where, que é igual o que eu uso para poder fazer consultas no meu banco de dados. Só que aqui eu vou usar o link, tá? Dentro desse where, eu vou criar uma expressão lambda, que é o x. O que isso significa? Significa que esse x agora é um produto dessa lista, certo? Então, onde x ponto, olha lá, todas as propriedades dele, onde x.id foi igual ao que o cara passou para mim, ponto id, ou seja, desse produto que o cara passou, você seleciona ele para mim. No caso aqui, o first, né? Certo? O que isso daqui vai fazer? Ele vai conectar no meu banco, vai pegar a minha tabela produtos e vai fazer uma consulta nessa tabela produto e selecionar para mim todos os produtos que o ID seja igual ao ID que eu recebi por parâmetro. Certo? E o resultado disso daí, ele vai pegar o primeiro cara. E esse primeiro cara, ele vai jogar aqui. No nosso caso, como estamos filtrando por ID, só vai sempre retornar 1, né? Agora, vamos pegar o nosso produto salvar e vamos colocar na propriedade nome dele a alteração que o cara fez no nome, né? Essa alteração está no produto que eu recebi via parâmetro. Ponto. Nome. E aí o que está faltando aqui? A gente salvar isso, né? Banco, ponto, save, changes. Pronto. Esse método agora aqui vai fazer o que para mim? Vai salvar uma alteração. Por quê? Eu tenho um produto que eu busquei no meu banco de dados, baseado num ID que o cara me passou aqui dentro. E agora também eu tenho a propriedade nome dele, que vai receber o novo nome que o cara passou dentro desse produto. Feito isso, eu vou salvar, certo? Vamos usar isso para ver? Vamos salvar aqui tudo. Vamos voltar aqui na nossa program e vamos fazer uma alteração aqui. Feijão preto, certo? Só que aí eu tenho que passar o ID.
produto 01.id é igual a 2. Por que eu sei que é 2? Porque no meu banco de dados, o meu ID é o 2. Olha lá, meu ID é o 2 e eu quero alterar o feijão para feijão preto. Certo? Vou deixar isso aqui já aberto. Beleza. Agora, em vez de eu chamar o salvar, vamos chamar o app.alterar. Ops, escrevi errado aqui. app.alterar. E vamos passar o produto para ele. Certo? E no nosso caso é o produto 01. Beleza, vamos rodar isso daqui para ver o que aconteceu agora. Olha lá, tá vendo? Ele foi no meu banco e alterou para mim o feijão para feijão preto. Vamos confirmar isso? Vamos fechar aqui. Já tinha deixado aberto, né? Tá aqui, ó. Ó, tá feijão. Vou mandar ele recarregar isso daqui. Vai lá no meu banco de dados e vai rodar um select para mim, né? Olha lá, o 2 agora é feijão preto. Com isso, pessoal, a gente já consegue adicionar e alterar dados utilizando o Entity, certo? E consigo também fazer buscas utilizando o Entity. Olha só, eu fiz uma busca aqui no meu banco, onde eu mandei um filtro dizendo para ele filtrar o ID que eu passei como parâmetro. Então, eu já consigo salvar, listar, está vendo aqui? Aqui eu listo todo mundo, e alterar. Beleza, está faltando agora o quê? O nosso excluir. Vamos fazer o excluir? Vamos vir aqui, public, void, excluir, certo? Vamos só receber um int aqui mesmo, id. E vamos fazer o seguinte aqui. Vamos rolar isso aqui para baixo. Olha só. O que eu vou fazer aqui para me poder excluir? Basicamente, o mesmo que a gente fez para alterar. Vamos criar aqui um produto. Produto excluir. Que vai receber do meu banco, da tabela produtos. Onde? Vamos criar uma expressão lambda. x.id seja igual ao ID que eu mandar excluir. ID. Certo? E aí eu vou selecionar o primeiro também. First. Beleza. Vamos pegar agora e dizer para o Entity que esse cara aqui deve ser excluído do meu banco. Como eu faço isso? Chamando o meu banco e setando, olha só, isso daqui. Isso daqui é a minha classe, ou seja, minha classe de produto. Produto. Eu vou setar para ele saber que ele tem que usar a tabela produto. Nessa tabela produto, remove, eu vou mandar ele remover para mim o produto excluir. Pronto. Com isso eu marquei esse produto para ser excluído. Então, esse produto que ele achou com esse ID foi marcado para ser excluído, certo? E o set está dizendo para ele usar o produto, ou seja, procure na tabela produto. Beleza. Agora eu mando ele salvar, né? Essa exclusão. Save changes. Isso. E aí vamos salvar aqui, né? E vamos voltar agora para a nossa program.cs e vamos mandar ele excluir alguém. Em vez de alterar o ID 2, a gente vai mandar ele excluir agora. app.excluir quem? O 2. Certo? Se a gente rodar isso daqui agora, ele vai excluir para a gente o produto 2. Vamos rodar para ver? Start. Opa! Estamos com algum erro aqui. Vamos clicar em não. Vamos vir aqui. E vamos... pessoal, esqueci que isso aqui é um método, tá?
Faltou o parênteses aqui, ó. Vamos rodar agora, vamos voltar aqui na Program. Olha lá, agora ele só está listando para mim o arroz. Por quê? Porque o ID 2 foi excluído pelo meu método. Vamos confirmar isso? Vamos fechar aqui. Vamos voltar aqui no nosso banco de dados, né, que eu estou utilizando o Visual Studio para poder ver ele. Olha lá, está dizendo que aqui tem um 2, vamos mandar ele recarregar essa lista. E agora eu não tenho mais o ID 2. Ou seja, eu acabei de excluir o feijão que eu tinha aqui. Com isso, pessoal, ó, com isso daqui, agora eu consigo fazer o quê? Eu consigo criar um produto novo, eu consigo listar esse produto, eu consigo alterar esse produto e excluir esse produto. Com isso, a gente acabou de fazer o quê? Criar um CRUD com um Entity, tá? Então, a gente acabou de fazer um CRUD. Inserir, alterar, excluir e pesquisar. Beleza. Vamos voltar aqui na nossa Program. Tá? Vamos comentar isso daqui. Certo? Para que ele não faça nada agora quando a gente rodar. Vamos salvar. E agora, vamos dar início ao quê? Ao Migration. O que é o Migration? O Migration permite que quando eu alterar a minha classe produto, olha ela aqui, quando eu alterar, adicionar campos nisso daqui, ele consiga vir no meu banco de dados e adicionar esses campos para mim aqui, ó. Tá? Digamos aqui, aqui, digamos aqui que aqui no produto eu queira adicionar um cara categoria, por exemplo. Vamos fazer isso? Antes, vamos instalar o Migration, tá? O Migration ele já vem por padrão com o Entity a partir da versão 4.3.1. Só que a gente precisa fazer o quê? Habilitar esse cara. Enable. Ó, Ctrl barra. Alt barra. Enable. Tab. Aqui é Tab. Enable Migrations. Tá? O que esse cara aqui vai fazer? Ele vai habilitar o meu projeto, no caso, né, para poder utilizar o Migrations. O que é o Migration, pessoal? O Migration é o cara que vai manter minha classe atualizada com o meu banco de dados. Quando eu fizer uma alteração na minha classe, ele vai lá e vai alterar no meu banco de dados, certo? Vamos dar um Enter aqui. Olha lá, o que esse cara fez aqui para mim. Deixa ele acabar de concluir. Tudo bem. Pronto. O que esse cara aqui fez? Primeiro, ele criou uma pastinha Migration. Dentro dessa pastinha Migration, ele criou um arquivo de configuração, que é esse arquivo que ele já abriu aqui para mim. Ó. E aí ele fez o quê? Ele começou a usar o meu DB produto, que é o meu banco de dados, certo? E criou alguns métodos aqui. Não vamos entrar em detalhes agora nesse método, tá? Mas esse método aqui serve para quando você quiser já criar o seu banco de dados e esse banco de dados já começar povoado, tá? Seed é semear, ou seja, eu já vou semear alguns dados nesse meu banco de dados. Vamos fechar esse cara aqui e vamos olhar com mais carinho para esse cara aqui, ó. Vamos abrir ele, tá? Ops, 2 cliques nele aqui. Olha só o que ele fez. Ele criou uma migração inicial para mim. O que essa migração inicial faz? Se eu rodar, ele roda o up. Se eu desfazer, ele roda o down. Tá? Então, quando ele roda, ele cria para mim uma tabela produtos no meu banco de dados, com campo ID e com campo nome. Tá? E se eu desfazer isso aqui, ou seja, eu der um rollback nessa migração, ele vai apagar essa tabela para mim. Então, o migrate nada mais é que 2 métodos. Up, ou seja, quando eu chamar o migrate, ele vai rodar o up. Quando eu tentar desfazer o migrate, eu chamo o down. Tá? Beleza, vamos fechar isso daqui agora e vamos adicionar aqui na nossa classe produtos um outro campo. Public string categoria. Get set e vamos fechar. Vamos salvar isso daqui, certo? Agora, eu fiz uma alteração na minha classe de negócio, no meu produto.
Só que o meu banco de dados não representa mais isso. O meu banco de dados só tem ID e nome. Se eu tentar rodar isso daqui, vai dar um erro. Por quê? Porque ele vai dizer para mim que o meu contexto não é mais igual ao meu banco de dados. Certo? E aí, o que eu faço para poder resolver isso? Antes, vamos ver o erro, só para vocês verem. Vamos rodar aqui. Olha lá. Ó, ele está dizendo que o DB produto foi modificado e não representa mais o banco de dados que eu tenho criado. E aí ele até me sugere usar o migrations, ó, tá? Para mim poder atualizar isso daí. É o que nós vamos fazer. Vamos dar um stop aqui, né? Para ele voltar. Vamos voltar aqui no Package Manager Console. Vou fixar esse cara aqui. E vou fazer o seguinte. Cadê ele? Ops, aqui. Olha só. Vamos fixar ele aqui. E agora vamos adicionar, então, a minha migração ao meu banco de dados. Como é que eu faço isso? add, tab, ó, add migrations. E aí, o que eu tenho que fazer? Dar um nome para essa migração, para que ele crie aqui nessa pasta essa migração. Isso aqui é uma hash, tá? Do dia, do horário. E ele sempre vai criar baseado nisso daí. Vamos dar um nome aqui. Adicionado categoria. Na hora que eu der um Enter, olha aí o que ele fez para mim. Ele pegou agora no meu UP, ele adicionou, né, o meu arquivo aqui, ó, adicionado categoria, e ele sempre vai colocar a data aqui na frente, tá, com milésimos de segundo, para ele saber a ordem que ele roda isso daí. E no meu método UP agora, o que ele faz? Ele adiciona uma coluna na tabela produtos chamado categoria, e ela é do tipo string. Se eu desfazer essa migração, ele vai fazer o quê? Vai apagar essa coluna categoria da tabela produtos. Certo? Isso daí, ele só criou a migração, ele não atualizou o meu banco de dados. Para que ele atualize o meu banco de dados, eu tenho que rodar o update database. Ó. E se eu quiser ver o que ele está fazendo no meu banco de dados enquanto eu rodo o update, basta eu escrever -verbose, tá? E aí apertar Enter. O que ele vai fazer agora? Ele vai se conectar no meu banco de dados, o Migration, e vai alterar esse banco de dados para mim. Olha o que ele fez aqui. Ó. Alter Table, na tabela Produtos, adicionou uma categoria nvarchar. Foi isso que ele fez no meu banco de dados. Se eu vim agora no meu banco de dados, aqui, e mandar, está selecionado aqui, tá? Eu vou mandar recarregar. Aí eu vou vir aqui, tabela. Dentro da tabela eu tenho produtos. E dentro das colunas, agora eu tenho uma categoria. Olha só, ele já atualizou o meu banco de dados para mim sem eu escrever um único código de SQL, tá? Beleza? Vamos testar isso? Vamos fechar esse cara aqui. Vamos minimizar esse carinha aqui. Certo? E vamos agora voltar aqui na Program. Vamos vir aqui, ó, só para que vocês vejam, vamos recarregar isso aqui. Olha lá, eu tenho o arroz na categoria, na propriedade nome, e a categoria vazia. Tá? Para os campos que ele criou, que eu já tinha no meu banco de dados, ele vai sempre jogar as propriedades padrões para eles. Tá? Claro que eu posso vir aqui no meu migration aqui e adicionar aqui embaixo comandos SQL para poder ele atualizar todo mundo, todas as categorias agora ser padrão para os produtos que já existiam no meu banco de dados, tá? Não vamos fazer isso, não vamos entrar na parte avançada agora, eu quero só que vocês entendam como funciona o Entity e o Migration. Tá, vamos fechar, vamos salvar, né? E fechar. Salvar e fechar. Então eu tenho uma categoria agora. Se eu voltar aqui na minha Program e mandar ele adicionar um cara agora, olha só. Vamos tirar o ID, certo? Vamos só comentar. Ops, aqui.
aqui no final não. Aqui. E agora vamos adicionar um outro cara, tipo óleo, certo? Óleo de soja. Pronto. E a categoria, porque agora o meu produto, certo, 01, tem uma categoria. Olha aqui em cima. Por quê? Porque eu alterei a minha classe produto para representar as minhas modificações no meu software. Vamos dizer que é enlatados. Enlatados. Olha só, se eu rodar isso daqui agora, o que vai acontecer? Ele vai adicionar um novo produto, óleo de soja, com a categoria preenchida também. Vamos rodar? Olha aí o que aconteceu. Agora eu tenho um terceiro produto, na verdade um segundo produto com ID 3, óleo de soja. Vamos fechar e confirmar isso daqui. Fechando. Vamos voltar aqui. Certo? E vamos rodar isso daqui. Olha lá. Agora eu tenho aqui óleo de soja enlatados. Então, com Migration, eu consigo gerenciar o meu banco de dados para que ele represente as minhas classes de negócio. Quando as minhas classes de negócio sofrer alguma alteração, eu consigo representar isso daí. Tá? Vamos voltar aqui na nossa programa. Mas digamos que eu tenha que levar esse script para a máquina do meu cliente. O Entity, com Migration, ele consegue gerar um script das minhas alterações para que eu rode nessa máquina cliente. Vamos voltar aqui no Package Manager, fixar o carinha aqui e vamos rodar um update database. Só que agora, em vez de ele rodar no meu banco, ele vai gerar um script para mim. Source migration a partir do initial database, tá? Quem é o initial database? Esse cara aqui, ó, tá? Esse cara é o meu banco inicial, ou seja, a partir da primeira alteração que eu tiver, ele vai pegar, ou seja, todos. Mas ele vai rodar até qual? Ele vai rodar até o target migration, até o adicionado categoria, certo? Se eu apertar Enter aqui, ele varreu todas as minhas migrações a partir do meu banco inicial e gerou um script para mim até onde eu mandei ele gerar, no caso até adicionado categoria. Olha só o que ele fez, ó. Criar tabela produtos, criar um histórico por migrations, tá vendo? Alterou depois porque esse cara aqui pediu para que eu alterasse, ele alterou para mim. Então esse script eu levo e rodo na máquina do meu cliente, beleza? Vamos fechar isso aqui, não vou salvar. Vamos minimizar esse cara aqui e vamos voltar aqui no produto. Vamos apagar a categoria do produto, certo? Vamos salvar. Se eu rodar agora, o que aconteceu? O meu contexto mudou de novo. Logo, eu não vou conseguir rodar a minha aplicação, porque agora eu não tenho mais na minha classe de negócio, produto, a categoria. E o meu banco tem a categoria. O que eu devo fazer então? Eu devo voltar aqui no Package Manager Console, certo? Aqui. E atualizar o update tab database menos target migrations. E aí é o seguinte, eu vou mandar ele rodar uma atualização até
o meu initial create, ou seja, ele só vai rodar esse cara, ele vai desfazer todas as outras que eu tinha aqui, tá? Ele vai dar um rollback no meu banco de dados e voltar ele no estado que ele estava quando rodou essa migração aqui, initial create. Initial create, tá? Então vamos rodar, apertar Enter. Ele não rodou porque ele está dizendo que ele não conseguiu compilar o nosso UI. Claro que ele não conseguiu compilar o nosso UI. Por quê? Porque aqui na Program, olha só, a gente deixou a categoria aqui, ó, tá? Vamos comentar esse cara e vamos apertar a setinha para cima aqui para voltar no histórico e agora vamos mandar ele rodar. Vamos ver se ele roda, né? Olha lá. Pronto. Olha o que ele fez, ó. Reverti a migração, adicionar categoria. O que aconteceu aqui? Ele veio nesse cara e chamou esse método DOM. Tá vendo? Agora o meu banco de dados, ó, se eu mandar atualizar, não tem mais a categoria. Entenderam como que funciona? Então vamos reverter agora para a gente voltar a ter a categoria, né, no nosso banco de dados. Para isso vamos apertar aqui a setinha para cima. Initial create. Vamos digitar aqui adicionado categoria, para que ele possa chamar o UP desse método e atualizar o nosso banco de dados. Olha lá, aplicou, tá vendo a nossa migração, adicionado categoria. Se a gente recarregar aqui, agora a gente volta a ter a nossa categoria, certo? Beleza. Vamos voltar aqui no nosso produto e adicionar essa categoria, né? Public string categoria get e set, certo? Vamos salvar isso daqui, vamos voltar aqui na nossa program, vamos minimizar isso aqui também. Vamos adicionar um novo produto aqui, vamos adicionar aqui feijão, certo? Com a categoria alimentos, e vamos mandar ele salvar. Bom, está salvando. Vamos refatorar isso daqui, ó, para que a gente possa ver a categoria sendo listada, certo? Vamos adicionar aqui no final. Então aqui, vírgula, produto na lista, ponto, categoria, certo? Vamos rodar isso daqui. Olha lá, com isso daqui, agora ele está listando a categoria também. Esses dois não tem, né? Agora o nosso feijão é da categoria alimentos. Vamos fechar isso daqui. Vamos voltar aqui na nossa listagem do banco para confirmar. Certo? Beleza, pessoal. Era isso que eu queria que vocês entendessem na nossa primeira série aqui, no nosso primeiro vídeo da nossa série sobre Entity Framework Migrations. Nos próximos vídeos a gente vai continuar refatorando esse projeto para que ele chegue num nível aceitável de desenvolvimento de software, tá? Então, até a próxima.